pessoal, como eu tinha dito a vocês, nessa segunda parte da nossa videoaula sobre gêneros textuais e tipos textuais, a gente vai ficar mais na parte prática. Eu já começo aqui com exemplos, de tipos textuais segundo Verlick. A gente vai analisar a base temática, o exemplo e os traços linguísticos desse exemplo. Vamos lá. Primeira base temática, a descritiva, Olha o exemplo. Sobre a mesa havia milhares de livros. Os traços linguísticos desse exemplo que eu acabei de dar, este tipo de enunciado textual tem uma estrutura simples, com um verbo estático no presente ou no imperativo. A gente tem que levar em consideração que eu estou descrevendo ou uma situação, ou um lugar, ou uma pessoa, por exemplo, um objeto. O verbo é estático, porque eu só vou estar descrevendo. É um texto simples. Eu não vou estar narrando todos os acontecimentos em torno dele. Eu vou estar simplesmente descrevendo ou um lugar, ou uma pessoa, ou um acontecimento. Mas, nesse caso, quando eu quero dar movimento, eu quero contar mais a fundo toda aquela situação, aí eu vou usar a narrativa. A fofoca. A fofoca fica interessante na narração, Porque os verbos, eles são mais dinâmicos, mas também têm suas características. Até os tempos verbais na narração são limitados, como todas as características, nos tipos textuais. Mas vamos lá. A narrativa. Olha o exemplo. Os passageiros aterrissaram em Nova York no meio da noite. Este tipo de enunciado textual tem um verbo de mudança no passado, no circunstancial de tempo e lugar. Aí você vai me perguntar, mas só no passado? Não, no presente também, Aqui a gente está falando do exemplo, mas a narração ela pode estar no presente, como ela também pode estar no passado. Fica estranho se a gente fizer uma narração no futuro, algo que ainda vai acontecer. Se bem que nas narrativas futuristas isso pode acontecer, óbvio. Quem ainda não assistiu Dark, não vou dar spoiler, mas assistam, é interessante. Esse jogo com o tempo, Narrar Dark é complicado, mas vamos lá. Dando seguimento aos exemplos, a gente tem a expositiva. Olha o exemplo. Exemplo A. Uma parte do cérebro é córtex. Exemplo B. O cérebro tem 10 milhões de neurônios. Eu estou expondo informações sobre o cérebro, Eu trouxe duas informações diferentes. Olha os traços linguísticos. No exemplo A, temos a base textual denominada de exposição sintética. Já no exemplo B, temos a base denominada de exposição analítica, sendo um processo de decomposição. Ou seja, no exemplo B, ele está decompondo todas as partes do cérebro e está explicando. Ele está expondo parte por parte. Na primeira parte, ele é uma forma mais sintética, Ele só vai dizer, uma parte do cérebro é o córtex. Ele não vai se aprofundar, ele não vai analisar. É só uma exposição. Eu vou dar um outro exemplo mais prático. As aulas expositivas. O professor chega na sala de aula, vai dar o conteúdo, como eu estou fazendo agora, E começa a expor a aula. Tem aquela aula mais sintética, mais limitada, mais estruturada. Tem aquela aula que vai se aprofundando um pouco mais e detalhando cada parte do assunto. Fica ainda mais longa e nem sempre essa aula expositiva é interessante, Porque o que a gente gosta mesmo é de argumentar e contra-argumentar. Então, vamos para a argumentativa? A obsessão com a durabilidade nas artes não é permanente. Olha o exemplo, vou ler de novo. A obsessão com a durabilidade nas artes não é permanente. Até porque as artes, com o passar do tempo e de acordo com a sociedade que a analisa, é que vai determinar, se ela é realmente um bem durável, se ela não é, se ela é realmente relevante para a sociedade, se não é, enfim. Mas vamos analisar os traços linguísticos. Tem-se aqui uma forma verbal com verbo ser no presente e um complemento.
Nesse caso aqui, a gente está argumentando, a gente está apresentando os fatos e dando a nossa opinião sobre o assunto. Diferente de uma aula expositiva, onde eu só vou falando sobre o assunto, ou de forma sintética ou de forma analítica, na argumentativa não. Eu vou apresentando aí a minha opinião sobre o assunto, como eu também escuto a contra-argumentação com os alunos. E a injuntiva? Olha o exemplo. Pare. Seja razoável. Quais são os traços linguísticos aí? Vem representada por um verbo no imperativo. Estes são os enunciados incitadores à ação. Um exemplo muito fácil, né, de texto injuntivo são os manuais de instrução. Quando a gente quer construir um móvel, por exemplo, a gente vai pegar o manual e aprender como construir, onde colocar cada peça. É um texto que utiliza os tempos verbais, né? Ou melhor, que utiliza o modo imperativo dos verbos, moldando você, determinando, limitando você aquela ação para que você chegue a um determinado objetivo. No caso, a construção de um móvel, certo? Aí vamos lá. Agora a gente vai exemplificar os gêneros textuais. Eu peguei o tema, vou deixar vocês verem. A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Um plano para o ministro. Eu sou vai apresentar o ministro que apresenta. Cita os números, O ministro que apresenta. cita os Certo? números. Ele pegou o ministério andando, né? As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há 2 semanas. A princípio. É que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é uma realidade. É uma realidade. Mortes, vão haver, ninguém nunca negou que haveriam mortes. Como vocês podem ver, né? Nesse caso eu peguei como exemplo essa entrevista, essa fala do nosso presidente atualmente, né? Atualmente no ano 2020, o e daí dele. Eu peguei esse tema porque é bastante atual, a gente está vivendo ainda esse momento de pandemia e foi um assunto muito comentado por diversas redes sociais, por diversas mídias sociais, por diversos meios de comunicação e gênero textual. Para essa fala não faltou. Mas vamos analisar quais as principais características da entrevista. Texto informativo e opinativo, quer dizer, ou pode ser um ou pode ser outro. Presença do entrevistador e do entrevistado, a gente viu, né? A gente ouviu a fala da repórter e a fala do presidente. Linguagem dialógica e oral, a gente vê, né? Dialógica nem sempre. A marca do discurso direto e da subjetividade, ele vai estar dando ali a sua opinião sobre os fatos, né? E mescla da linguagem formal e informal. E dependendo da entrevista, ou melhor, do entrevistado, essa informalidade é muito mais atenuante, né? Vamos lá. Outro gênero textual é a reportagem. Aí eu trouxe aqui a manchete desse mesmo assunto do G1.com, tá? Aí eu coloquei. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus. Sou Messias, mas não faço milagre. O jornal, claro, né, que intencionalmente intensificou essa parte da fala. Por quê? Porque ele quis deixar claro o sarcasmo, a ironia, a fala grosseira realmente diante de uma situação ou de um assunto tão difícil, né, para boa parte dos brasileiros. Nessa terça-feira, Brasil somou 5.017 mortes por Covid. Segundo os números oficiais, e superou o total de mortos da China, país de origem da pandemia de coronavírus. Enfim, o jornal deixa claro aí, né, a intenção dele, a intenção dessa reportagem qual é? É de crítica. E quais são as características? As características desses gêneros textuais são texto em primeira e terceira pessoa, presença de título e subtítulo, vamos voltar? Olha aqui o título, tá em negrito, lá bem grande, e embaixo tem o subtítulo.
Temas sociais, políticos e econômicos, também deixei bem claro aqui para vocês, ó, é a parte política, né, do G1. Linguagem simples, clara e dinâmica, porque ele tem o intuito de atender a maior parte da população. E se ele usar uma linguagem muito formal, acaba desfavorecendo algumas pessoas. Discurso direto e indireto, tem os dois, né? A objetividade e a subjetividade, linguagem formal e textos assinados pelo autor. Também deixei aqui para vou estragar a surpresa. Também deixei aqui para vocês verem o autor, que é Gustavo Garcia, Pedro Henrique Gomes e Amanda Viana. São os autores do texto. E agora a gente vai fazer análise de um poema. Eu coloquei poesia porque a gente geralmente chama os poemas de poesia. Mas em outra aula, em outro momento, eu vou explicar também essa diferença. O título da poesia, do poema é E daí? Sobre o luto de quem luta pelo luto aqui na terra, que só terra e joga terra sem dizer adeus. Sobre o pranto, sobre a planta que floresce, em meio à prece de quem acredita e de quem é ateu. Fatal palavras, faltam palavras para a rima, que reprima o que hoje eu precisei ouvir. E daí? Vamos analisar o poema? Na primeira estrofe, quando ele fala sobre o luto de quem luta, porque aqui no Brasil a gente sabe que é uma eterna luta. Desde o início da pandemia, os brasileiros ficam naquela, né? Obrigados a trabalhar para manter a economia funcionando, mas quando saem, dão de cara com a doença. Aí ficam naquele joguinho de roleta russa. Trabalha e mantém a economia funcionando, ou vai e se expõe ao vírus, podendo morrer em pouco tempo. Fica a questão. Pelo luto aqui na Terra. Afinal de contas, foi uma pandemia. Esse mal acometeu todo o planeta. Que só terra e joga terra sem dizer adeus. Aí nessa parte realmente ele faz assim uma análise, né, de toda a situação, como as pessoas vêm enterrando os seus entes queridos, sem poder nem ao menos prestar uma homenagem naquele momento final. Muitos são enterrados em valas coletivas, são cremados e não conseguem nem ao menos ter a presença de familiares naquele momento tão difícil. Sobre o pranto, sobre a planta que floresce. E que planta seria essa, eu pergunto a vocês. Será que a gente vai ter frutos positivos em meio a toda essa dor, regada a tantas lágrimas? Em meio à prece de quem acredita e de quem é ateu. Porque é um vírus que não escolhe, né? Não é uma questão de fé. Não é questão de, Deus vai me proteger. Não é questão disso. É realmente algo que vai acometer todo mundo e ele não faz escolhas nem de credo, nem de escolhas políticas, éticas, enfim, nada. Faltam palavras para a rima que reprima o que hoje eu precisei ouvir. E daí? Aí fica, né, a angústia do poeta ao se deparar com uma fala tão desprezível como essa no momento de dor. E as características do poema? O verso, aquelas linhas, né, em cada estrofe, a métrica, as estrofes e as rimas e o ritmo. A gente vai falar também, próxima aula, né, sobre os cordéis, esse gênero textual tão maravilhoso e tão utilizado aqui no Nordeste. Enfim, a gente vai ver como o ritmo ele vai se modificando de acordo com o poema, né, com o estilo do poema. Aí a gente tem as estrofes, que são as partes maiores de divisão. E, enfim, não vou estragar a surpresa porque a gente vai trabalhar mais a fundo esse gênero textual depois. Aí a gente tem a charge, que também é muito utilizada em jornais. Aí a gente pode ver, né, a imagem, o texto multimodal, a imagem e a fala, a parte escrita, melhor dizer. A gente tem o presidente, né, a gente consegue decodificar pela faixa presidencial, também pelas características da face e pela própria fala. E logo abaixo a gente está vendo aí, né, esse monte de caveira que representa a quantidade de mortos brasileiros e as mãos manchadas de sangue.
todos esses elementos aí presentes no desenho, na charge, são essenciais para a interpretação dela. O que é que o chargista quis dizer, né? Que é de responsabilidade do presidente, sim. Todos esses acontecimentos, as mãos deles estão sujas de sangue. Então, esse e daí não tem muita lógica nessa situação, né? Características da charge. É um gênero humorístico que desvenda a realidade com imagens e palavras, às vezes só com imagens. Faz denúncias criticando fatos da realidade cotidiana que estão na mídia. A imagem nem sempre é uma caricatura. A charge faz uma crítica com humor. Por isso que, assim, quando a gente vai utilizar as charges, por exemplo, a gente tem que estar ligado também no tempo, num contexto histórico, quando ela foi criada. Porque a charge está muito ligada ao momento histórico, diferente do cartoon, por exemplo. Mas aí a gente também vai debater sobre esse assunto em outra aula. As referências bibliográficas, eu tirei todo o conteúdo, né, do texto de Marcuski, que eu tinha apresentado a vocês logo no início dos slides. E vou deixar disponível também na descrição do vídeo as fontes de onde tirei todas essas explicações. E também os vídeos, né? Os vídeos, cartoons, tudo, enfim. Eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima.